Boa tarde, meu nome é Rodrigo Vitorino Souza Alves, sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia e líder pesquisador do Laboratório de Direitos Humanos, o LabDH. Hoje, o laboratório organiza um seminário com a presença de 3 ilustres, dedicados pesquisadores, colegas, e estamos muito felizes com essa oportunidade. Muito obrigado, professor José Faleiros, professor Matheus Pupi, professor Alexandre, doutorando, ali pela Universidade de Coimbra, e também pesquisador do laboratório, Matheus. Nos conhecemos já há algum tempo em eventos sobre direitos humanos, sobre internet, e o professor Faleiros também é mestre, né? Foi mestrando aqui na Universidade Federal de Uberlândia, e tem uma carreira brilhante aí, conhecida em todo o país. Hoje, então, organizamos esse seminário com muita alegria, com muita satisfação. Nosso desejo é promover atividades de pesquisa, de extensão no campo dos direitos humanos, e temos, então, a presença dos colegas para debater esses assuntos hoje, né? A Letícia, daqui a pouquinho, fará a leitura dos currículos dos nossos convidados, também falará um pouquinho sobre a dinâmica desse evento de hoje. Em relação ao laboratório, aqueles que ainda não conhecem mais profundamente as nossas atividades podem acessar a nossa página eletrônica, que é www.labdireitoshumanos.org. Ali você encontra informações sobre todos os nossos eventos, os que já ocorreram, os que vão ocorrer, os projetos que nós desenvolvemos, as áreas em que atuamos. Hoje nós temos 3 ênfases temáticas, atuamos na área de direitos humanos, desenvolvimento e cidadania, direitos humanos, tecnologia e inovação, e direitos humanos, empresa e sustentabilidade. Então, são as nossas 3 ênfases. A Universidade Federal de Uberlândia, como um todo, desenvolve várias iniciativas, também na área dos direitos humanos. Outros colegas professores coordenam projetos diversos, né? Nós integramos um núcleo de direito constitucional, direito internacional e direitos humanos. Então, o LabDH é protagonista, sobretudo, nessas 3 áreas de atuação. Não é? Temos um canal no YouTube também, onde disponibilizamos alguns conteúdos. As palestras que aconteceram nos últimos meses também podem ser encontradas lá, assim como essa estará disponibilizada ali também, esse canal. Então, agradeço também a todos os participantes, todos aqueles que se interessaram em se conectar hoje, né? As companhias aéreas normalmente agradecem, né? Dentre tantas companhias, você escolheu aquela, né? Então, dentre tantos webinars, eventos online que estão acontecendo, nós também agradecemos pela preferência e esperamos que possam conectar conosco novamente. Então, muito obrigado a todos os interessados por estarem aqui presentes. Então, passo a palavra à Letícia, que é coordenadora discente do laboratório, né? Letícia, que está aí no finalzinho do curso de Direito, e representa também toda a nossa equipe, todos os discentes que se dedicaram e têm se dedicado à realização de atividades, inclusive nesse período de distanciamento social. Letícia. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que hoje a gente recebe 3 queridos pesquisadores para o LabDH, são os professores José Luiz de Moura Faleiros, o Matheus Pupi e o João Alexandre Guimarães. Eu vou ler o currículo dos 3 aqui para vocês. O José Faleiros Júnior é mestre em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Direito Processual Civil, Direito Civil e Empresarial, Direito Digital e Compliance. Participou do curso de extensão em Direito Digital da University of Chicago, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, professor de cursos preparatórios para a prática advocatícia, foi pesquisador do Grupo de Estudos em Direito Digital da UFO, membro do Instituto Avançado de Proteção de Dados, associado do IBERC, autor de obras e artigos dedicados ao estudo de direito e as suas interações com a tecnologia. É advogado. O tema do professor será discriminação algorítmica e proteção da pessoa humana na internet. Matheus Pupi é advogado na Alemanha, Brasil e Portugal, pesquisador da Faculdade de Direito da Universidade Goethe de Frankfurt,
pesquisador do CEDIS da Universidade Nova de Lisboa, mestre em Direito pela Universidade Goethe de Frankfurt, mestre pela Universidade Livre de Bruxelas, doutorando pela Universidade Goethe de Frankfurt, especialista em arbitragem internacional pela Universidade Goethe também, especialista em Direito e Tecnologia pela Universidade de Estocolmo, e em casos globais da US Law of University of Maastricht. O tema será a fissão e regeneração de direitos humanos, o processo de criação do direito à proteção de dados na era da tecnologia. E o João Alexandre Guimarães é doutorando em Direito com menção em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito da União Europeia pela Universidade do Minho, em Portugal, participou do Programa de Estudos em Direitos Humanos da IGC, da Universidade de Coimbra, é bacharel no curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, aluno de modalidade internacional da Universidade do Minho, Portugal, fazendo matérias no mestrado em Direito da União Europeia pela Escola de Direito da Universidade do Minho, membro do Comitê Executivo do Laboratório de Direitos Humanos, que é o LabDH, e membro do Instituto Brasileiro de Estudo de Responsabilidade Civil, IBERC. O tema do João será a proteção de dados pessoais na saúde. Queremos agradecer aos professores pela gentileza de estarem aqui conosco, compartilhando com o LabDH e com os ouvintes o seu conhecimento e experiência na área, e pedir para todos os ouvintes participarem desse debate. Então, após a exposição dos nossos convidados, você que está aqui com a gente, pode dar o seu nome no chat aqui do Google Meet para a gente debater depois sobre os assuntos tratados pelos 3 palestrantes. Com isso, eu passo a palavra ao professor José Faleiro Júnior, que começará a sua exposição, e eu agradeço novamente por estarem aqui conosco hoje. Muito obrigado, minha querida Letícia. Muito boa tarde a todos. A minha saudação ao professor Rodrigo Vitorino, a quem me dirijo em nome de todos os que estão conosco, nos assistindo e acompanhando. Eu vejo vários amigos presentes aqui nesta tarde, e a todos vocês, o meu muito obrigado pelo carinho e pela disposição de participarem conosco desse bate-papo. Faço uma saudação ainda ao professor Matheus Pupi, ao professor João Alexandre Guimarães, que partilharão comigo deste espaço nesta tarde. Eu tenho certeza de que será um momento muito rico de debates. Eu aprenderei muito com ambos e com vocês, colegas, que eu tenho certeza trarão questionamentos e reflexões para o nosso debate ao final dessas exposições iniciais. Eu não quero cansá-los, eu sei que temos uma tarde longa de discussões pela frente, então eu vou me ater ao tempo que me foi concedido, que é de 20 minutos, para discutir com vocês sem slides, sem me ater aqui a detalhes e a delongadas reflexões históricas, um tema que é muito caro ao meu campo de pesquisas. Eu me propus a discutir com todos nesta tarde a discriminação algorítmica e como se poderia realizar a proteção da pessoa humana na internet. Meus caros, esta é uma reflexão fundamental quando se pensa no tal direito digital, esse novo ambiente que surge na dogmática jurídica à luz das novas interferências que a tecnologia produz sobre a própria dogmática jurídica. Tratar de discriminação algorítmica, o tema que eu reservei para esta tarde, é uma tarefa difícil. Tudo que diz respeito aos algoritmos é, por si só, difícil. E eu digo isso com base em um fundamento muito elementar, que é o seguinte: nós temos a falsa impressão de que este é um tema atual e de que a própria tecnologia é algo extremamente atual. E não é. Os impactos, especialmente os impactos sociológicos e jurídicos da tecnologia sobre o direito e as demais ciências humanas e sociais aplicadas, já foi vislumbrado no pretérito por autores que se dedicaram a estudar a informação. Informação que é a base essencial dessa tal discussão chamada de direito digital na contemporaneidade. Nos anos 60, e vou além, nos anos 50, já é possível identificar escritos que trabalham com previsões futuras, à época, do que viria a ser essa tão falada sociedade da informação. E para discutir os algoritmos, eu não posso deixar de me reportar ao pai da chamada inteligência artificial, Alan Turing. O autor publica, em 1950, um estudo que se tornou emblemático, no qual ele propõe um teste que permitiria dizer quando uma máquina está a propagar informações e quando
não se trata de uma máquina, mas de um ser humano. Esse malfadado teste, chamado pelo próprio de teste de Turing, foi posteriormente revisitado pelo autor e se transformou em um novo objeto de estudos, uma vez que Turing, à época, 1950, não previu a possibilidade de que uma máquina errasse. Turing não vislumbrou a possibilidade de que uma máquina, para simular o comportamento de um ser humano, poderia mentir, poderia dissimular, poderia ser não inteligente. Em suma, Turing não vislumbrou, em 1950, as perspectivas da burrice humana como um caminho para a diferenciação do que é humano e do que não é humano. Com base nisso, ele, em uma revisitação do seu estudo original, trabalha com um novo conceito, o conceito de jogo da imitação para distinguir máquinas de humanos. A ideia seria a de que um computador inteligente de simulação ou até na mentira. Essa ideia, meus amigos, faz todo sentido para o que nós vamos debater aqui, uma vez que, pesquisando a história, passamos a verificar como a tecnologia passou a se correlacionar com as próprias estruturas sociais e jurídicas. Eu disse tudo isso porque algoritmos nada mais são, desde as revisões históricas de Turing, que fórmulas matemáticas. Fórmulas sofisticadas que para um ser humano talvez sejam de difícil solução, mas que para uma máquina, um computador baseado em processador de dados, não o é. Essa ideia de que os computadores conseguem executar operações e apresentar soluções a fórmulas matemáticas com uma rapidez única, inigualável pelo cérebro humano, não é nenhuma novidade para esse campo de discussões. O ponto fundamental, entretanto, é a forma como essas máquinas praticam essas atividades de solução de fórmulas para apoio na tomada de decisões e para apresentação de resultados dentro dos critérios que se propõem a efetuar em uma fórmula matemática chamada algoritmo. Notem que dos anos 50 até o período atual, ou seja, em 60 anos aproximadamente, o que se notou foi um crescimento vertiginoso da tecnologia, mas nem sempre em ritmo constante. O fenômeno mais atual e que de fato modificou a maneira com que esses tais algoritmos fazem as suas inserções e participam efetivamente inconstante. E desde então, de 90 até os dias atuais, o que se nota é uma propulsão absurda do crescimento da técnica em contraponto à capacidade do Estado de acompanhar a nível regulatório a inovação. Esse descompasso, talvez um descompasso anunciado entre inovação e regulação, é que constitui o cerne do debate que eu pretendo travar. Notem que a internet é o novo elemento que, a partir dos anos 90, se populariza e altera as bases estruturais da sociedade, inclusive no direito. A ideia de uma sociedade que tem a internet na sua infraestrutura mais essencial já é uma realidade nos dias de hoje. E essas fórmulas matemáticas que existem desde os anos 50, concebidas, inclusive, desde os anos 50, além de terem proporcionado o crescimento e desenvolvimento da informática e, posteriormente, da própria internet, dando origem a conceitos que a sociologia desvela, como a sociedade em rede, descrita por autores como Van Dijk na Holanda ou Castells na Espanha, nos traz à reflexão e ao debate sobre novos impactos dessas tecnologias no cotidiano. E essa é uma reflexão fundamental para falar de discriminação. Percebam que se no passado a ideia trazia entusiasmo pelo potencial que um computador traria na solução rápida de dilemas formulados pela matemática, hoje a discussão não é puramente matemática. A internet já é o ambiente
no qual mais são praticadas discriminações. E isso é fácil de se constatar quando se percebe que algoritmos são falíveis. E é fundamental a discussão em torno da inteligência artificial para que cheguemos a essa conclusão. Percebam comigo, meus caros. Inovação caminha em descompasso com regulação. Foi a premissa que eu trabalhei nesses últimos minutos. Se há um entusiasmo exacerbado com qualquer nova tecnologia que seja produzida, alguns até se reportam esse fenômeno como uma espécie de fetichismo da tecnologia, haverá de existir um contraponto, haverá de existir um freio à inovação desregulada que traz consequências indesejadas. É natural que esse sistema de freios advenha do direito, especialmente para nós, da tradição romano-germânica, o tal civil law. A expectativa sempre é a de que marcos regulatórios sejam editados para tratar os limites e contingências da inovação. Leis escritas devem existir para tutelar os interesses e a forma com que são produzidos os novos mecanismos inovadores a partir da tecnologia. Essa é uma realidade inescapável. E no Brasil nós visualizamos este fenômeno. Temos hoje um microsistema de tutela da internet, que se consubstancia, obviamente, do nosso Marco Civil, uma lei de 2014, e de outros marcos e fontes normativas, como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Acesso à Informação, a recente Lei Geral de Proteção de Dados, ainda em período de vacácio. Mas é óbvio que esse microsistema normatizado e existente em leis escritas não é, por si só, suficiente para evitar discriminações. E quanto mais a tecnologia caminha no sentido de atingir a chamada inteligência artificial, o que veremos é um descompasso cada vez maior. Se a tecnologia avança 10 passos, a regulação avançará 1 no máximo, e sempre estará atrás, em posição retardatária. Essa é uma preocupação atualíssima, e esta sim deve ser a discussão mais quente a respeito do papel do direito no enfrentamento das contingências advindas da técnica. Dito isso, me permitam trazer aqui 3 breves exemplos que vão contextualizar melhor essa discussão. Quando se trata da proteção da pessoa na internet, é óbvio que a utilização de fórmulas matemáticas que trabalham de maneira binária, com zeros e uns, solucionando equações pré-programadas a partir do desenvolvimento de software, será muito difícil ao algoritmo, ou robô, como queiram, processar elementos extraídos da experiência e que permitam atribuir soluções não binárias a determinadas questões. Essa é uma situação difícil quando a dependência dos algoritmos se torna constante no ambiente virtual. E por isso é tão relevante apreendermos os conceitos essenciais de algoritmos, machine learning, deep learning e inteligência artificial. Eu já dei pistas. Eu disse no início que os algoritmos são fórmulas matemáticas. Me permito dizer, continuando aquele raciocínio inaugural, que o tal machine learning utilizado nos algoritmos refinados, que se utiliza odiernamente, nada mais são do que técnicas de aprendizado que permitem, após a solução de uma fórmula por um algoritmo, a definição de um novo, mais aprimorado e que tem dentro de si o aprendizado executado pelo anterior. E nessa sucessão de novos algoritmos, que se produz e multiplica, trazendo soluções mais corretas e assertivas em relação aos problemas anteriores, a estatística mais refinada e mais sofisticada produzida por essas fórmulas nos dá soluções cada vez mais confiáveis dentro da análise probabilística. Essa é a ideia. A ideia de que uma máquina pode aprender por tentativa e erro, nos dando resultados probabilísticos mais assertivos de apoio à tomada de decisões. Trata-se, em verdade, de um equipamento auxiliar da utilização da técnica como suporte a um ser humano que pretenda tomar uma decisão baseada em probabilidades. Essa mesma lógica pode ser aprofundada quando se tem
o advento do que vivenciamos nesta atual era da humanidade, quando se tem o advento da descentralização dos algoritmos, que se pulverizam através da interconexão computacional, não existindo apenas em uma máquina, em um só computador, toda a capacidade de processamento de dados necessária à solução das fórmulas algorítmicas que lhes são apresentadas, mas sim verdadeiras redes neurais interligadas com computadores em localidades geograficamente distintas, mas que trabalham em conjunto. Essas redes neurais que potencializam a capacidade de aprendizado das máquinas formam aquilo que se chama Deep Learning, ou aprendizado profundo. A ideia se torna ainda mais entusiasmante em um cenário de internet das coisas, em que os nossos equipamentos se conectam e fornecem, processam e armazenam dados sem que demos qualquer comando para isso. Esse é um cenário entusiasmante, sem dúvidas, mas nos leva cada vez mais a um refinamento da técnica que produz algoritmos mais e mais sofisticados e capazes de entrelaçar dados em uma quantidade colossal. Como diz um artigo publicado na revista Nature em 2019, de dois grandes nomes da pesquisa sobre inteligência artificial, Eric Topol e Kai-Fu Lee, It takes a planet. Pessoal, esse refinamento do Deep Learning demanda dados de quantidades absurdas, assombrosas, talvez incalculáveis. It takes a planet. É necessário um planeta. É necessário que tenhamos dados coletados do mundo todo, sendo processados em uma fórmula que se convencionou chamar de Big Data, para que os resultados sejam o mais assertivos possível e para que se tenha acompanhamento decisional confiável. Entretanto, tudo isso que eu descrevi são equipamentos, são suportes fornecidos por software para tomadas de decisão por humanos. A ideia de que uma inteligência artificial pensante, autônoma, capaz de decidir com insumos e influxos colhidos da moral e da ética, esta sim seria a inteligência artificial, o quarto conceito que eu me propus a descrever. E acho difícil dizer que já estamos neste estágio em que as máquinas são capazes de decidir sozinhas. E agora, como meu tempo é curto, passo aos exemplos que me propus a discutir para ilustrar esse raciocínio. Pessoal, o exemplo mais emblemático de discriminação na internet é óbvio. Se trata do tal carro autônomo. Por que essa é uma discussão que envolve direitos humanos? Vejam, já existe o carro autônomo. Nos Estados Unidos da América já é uma tecnologia que se pode comprar, produzida por uma empresa que todos conhecem, eu tenho certeza, a Tesla. O tal carro autônomo funciona por algoritmos que devem identificar, a partir da coleta de imagens que estão nos arredores do automóvel, todos os obstáculos mas até mesmo pessoas. E se descobriu no ano de 2019, é muito fácil encontrar essas notícias, essas reportagens na internet, que os algoritmos utilizados para o desenvolvimento de carros autônomos eram incapazes de perceber a presença de pessoas de pele negra. Haveria uma dificuldade da própria fórmula de identificar essas pessoas e um abalroamento poderia causar danos irremediáveis, a própria morte dessas pessoas. Isso é muito preocupante, porque nos leva novamente àquilo que eu disse no começo, um fetichismo exagerado, exacerbado com a técnica que impede, que nos ofusca a visão para os problemas decorrentes da inovação desenfreada. Vou além. Estudos realizados nos Estados Unidos da América, no estado da Pensilvânia, para ser mais específico, voltados à utilização de algoritmos de seleção para postos de trabalho, identificou que haveria certos gargalos no preenchimento de determinados postos de trabalho. Por uma questão da prática, era muito comum que apenas homens ocupassem certas posições. Não que mulheres fossem menos capazes de desempenhar as mesmas funções, não era isso. Mas, habitualmente, estatisticamente, havia mais homens do que mulheres exercendo determinadas tarefas. E o algoritmo utilizado por empresas de recrutamento para análise de currículos acabou por interpretar
uma inaptidão de mulheres para certos postos de trabalho, gerando enviesamento. Essa é uma palavra importante. Discriminação a partir dos algoritmos, que impedia mulheres de serem escolhidas para determinados postos laborais a partir de um erro de cálculo que poderia ser previsto anteriormente pelo seu desenvolvedor. Meu terceiro exemplo, e logo já caminharei para a conclusão. É muito comum que tenhamos todos nós ouvido falar do tal score de crédito, ou crédito a partir de pontuações. Essa mesma sistemática que atribui notas ao desenvolvimento da relação de crédito entre um cidadão e uma instituição financeira é utilizado para a definição da liberação ou não do acesso de determinado indivíduo ao crédito financeiro. Essa sistemática é utilizada muito largamente pelos bancos, enfim, todos conhecem essa sistemática e tem sido cada vez mais aplicada aos planos de saúde. Nos Estados Unidos da América, esse terceiro exemplo é relatado por uma professora que se dedicou ao estudo dos entrelaçamentos dos direitos humanos com a tecnologia, a professora Virginia Eubanks. Ela própria relata esse exemplo, uma vez que vivenciou os impactos do mesmo. Teria ela, após uma ação delituosa, um crime de roubo praticado contra o seu esposo, na saída de uma loja de conveniências nos Estados Unidos, acionado o plano de saúde que havia contratado há pouquíssimos dias para ela e o esposo. Após análise do fato, o esposo teria sido agredido pelos meliantes e precisou de tratamento médico hospitalar. Após a análise de todos os gastos que o plano teve que arcar para tratamento e recuperação do seu segurado, foi identificada uma necessidade de redução do score do casal dentro do plano de saúde. E ela não conseguiu mais obter aquele mesmo plano com aquelas mesmas condições e preços. Uma discriminação a partir de algoritmos que deu a ela e ao esposo um red flag, uma bandeira vermelha, um alerta de que poderiam ser clientes potencialmente pouco lucrativos ou que trariam prejuízos à companhia de seguros. Essas são 3 situações que revelam contingências atuais. O tempo é curto para um debate que eu poderia travar aqui por horas a fio. Eu tenho certeza de que nós discutiremos tudo isso com mais aprofundamento após as ilustrativas discussões dos professores Matheus e João Alexandre. E eu quero muito ouvir os colegas com as indagações. Mas para não me estender além do tempo programado, me permito concluir com uma reflexão fundamental, meus caros. Estamos vivendo uma era de transição. Cabe a cada um de nós o papel não de juristas preocupados em entender como o direito se relaciona a essas novas tecnologias e como responde a elas. Não apenas. Cabe a cada um de nós, enquanto cidadãos, o dever de nos policiarmos para compreendermos como essas ferramentas operam, para sabermos dos riscos que elas nos trazem e também para prevenirmos uma sociedade em que a desregulação abre espaços amplos demais para a inovação. Essa é a reflexão que eu deixo como conclusão, agradecendo a vocês mais uma vez pela paciência e pela atenção. Obrigado. Muito obrigado, Faleiros, pela exposição realizada, um tema tão interessante. Eu quero aqui só reforçar aquilo que a Letícia havia colocado anteriormente. Todos os que quiserem participar, ao final, podem se inscrever, né, por meio da indicação ali no chat, do seu interesse em fazer comentários, perguntas, especialmente sobre um tema tão interessante como esse que foi exposto aqui, que nós debateremos após as 3 exposições. Né? Então, na sequência, passamos a palavra para o nosso convidado, Matheus Pulpi Magalhães, para a sua fala. Matheus, está com você. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, aos colegas, João Alexandre, professor João Alexandre, professor João Faleiros, né, você, professor Rodrigo, e a Letícia e os organizadores do evento, muito obrigado, né, por todo esse suporte, e esse convite, esse diálogo e esse suporte também, né, essencial para a gente promover esse debate.
Bom, Letícia já me apresentou, acho que não preciso me apresentar novamente, mas eu quero iniciar, eu vou alterar um pouquinho, eu queria iniciar um pouco pegando um gancho da provocação do professor José Faleiros. Né, José Faleiros, brilhante exposição, excelente, excepcional, e mencionou do Turing, né, do teste de Turing e de todos os desenvolvimentos com relação a isso, mas eu acho a gente pode ir um pouco além disso, voltando lá em Leibniz, em Gottfried Leibniz, o filósofo e matemático alemão, que ele já defendia a aplicação do sistema binário, ele foi o criador do sistema binário, no direito, inclusive, para determinar se culpado ou inocente, mais no direito penal, mas ele já fazia essa reflexão em 1700, né, praticamente, por volta de 1700, sobre uma aplicação binária de algoritmo para decisões jurídicas. E a gente está vendo isso hoje, né, na prática, não faltava a técnica na época, mas hoje, na prática, a gente já está vivenciando isso. Afinal, qualquer site que você entra hoje já pergunta se você não é um robô, não, né? Então, já tem a distinção entre algoritmo ou agente. E, voltando, né, o sistema binário, ele evolui, e, certamente, esse sistema, ele permite a distinção do sim ou não, do certo ou errado, que basicamente é o nosso processo de aprendizado mesmo, né? Afinal, as nossas experiências são baseadas em erros e acertos, alguns deles repassados por outros, que vão construindo a nossa própria experiência, e a máquina faz isso, só que com exponencializado, porque, né, tem acesso a todos esses dados e o Big Data que bombardeia de experiências de sim e não para a máquina. Só que, né, a gente falar isso tudo que a gente já está discutindo, daqui a pouco já vai estar defasado, porque o computador quântico também já está quase saindo, o Google já lançou um computador quântico, e o computador quântico, em vez de variar entre o 0 ou 1, o sim e o não, ele varia em dimensões praticamente infinitas dentro desses algoritmos e em outras lateralidades, o que se assemelha cada vez mais do processamento do raciocínio humano, né? Ele vai ficando mais substancial. Bom, e vou retomando também a parte dos carros autônomos, é a materialização do dilema do Bond, né, do trolley dilema, que eu tive a oportunidade de ter aula com o professor Hugo Pagali, né, na pós de Direito e Tecnologia, que ele é justamente um filósofo do direito contratado pela Google para definir parâmetros éticos e morais do que o algoritmo deve decidir e como o algoritmo deve decidir, né? Então, é uma forma que eles estão já hoje preocupados em pelo menos, parametrizar essas decisões dos algoritmos. E outra, uma provocação que eu levo até para os alunos mais jovens hoje, quantos que compram usando sites de comércio, né? eBay, Mercado Livre, ou acessam o YouTube, ou qualquer coisa do tipo, no Amazon, e quantos que, quando tem algum problema, recorrem à justiça comum para poder resolver esses problemas? Eu acredito, que como eu já faço isso, eu utilizo um meio de resolução de disputa da própria plataforma, que é uma arbitragem que um algoritmo decide se o vendedor tem razão, se você tem razão, você submete as provas, o comprovante, né, de recebimento, uma foto do produto, e aquilo ali inicialmente é verificado automaticamente por um algoritmo. Isso, né, é o direito sendo decidido por algoritmos, e é o direito que promove, inclusive, um amplo acesso à justiça, porque ela não vai precisar arcar com advogados. Imagina se isso, num caso internacional, numa compra internacional, compra de um site chinês, por exemplo, quanto que isso não custaria para resolver sem ter os mecanismos disponibilizados pela plataforma? Seria acessível para uma pessoa comum resolver essas disputas de uma compra e venda internacional com contratos de câmbio e de pagamento, remessa de pagamento, transporte com todos os incoterms envolvidos? Isso seria acessível se não tivesse uma plataforma e tivesse um problema, efetivamente? Seria acessível se não tivesse uma plataforma igual um eBay ou uma outra plataforma internacional
resolvendo essa disputa, intermediando isso, segurando dinheiro no PayPal e liberando. Inclusive, ela, além de resolver, ela promove o enforcement, né, da regra que ela mesma criou dentro dos seus códigos de conduta, e esses códigos de conduta são contratualmente vinculantes a todas aquelas partes, e esses códigos de conduta são criados pelo próprio departamento de compliance. Então, a gente observa, agora já entrando um pouco no meu tema, quase um processo autopoético do direito, né, um processo autônomo paraestatal, que o direito ele vai sendo construído e vai sendo amoldado à parte do Estado e junto com o Estado. Ele não necessita mais efetivamente daquelas ferramentas do Estado, né, resguardadas as devidas proporções, para poder ser criado e ser difundido globalmente. Né, e se a gente observa ainda as sanções sociais, né, promovidas pela própria rede social e por todas as ferramentas hoje disponíveis, uma empresa se comprou no Mercado Livre, vou ver o comentário, se ela tem só avaliações negativas, ela está fadada ao fracasso, ela vai quebrar, isso é uma sanção, né? Fora aquela disputa, existe essa sanção da própria rede social que vai negativando aquela empresa e comentando negativamente e Reclame Aqui e outros sites que vão difundindo isso, né? Abre espaço, obviamente, para algumas injustiças, né? Não há como fugir disso, mas, né, a gente também tem que levar em consideração o direito comum, convencional, também tem diversas injustiças. Não é que no normal é excepcional e nesse tem problemas. Nos dois tem problemas e, como tal, tem que ser resolvidos ao longo da evolução do próprio direito, né? E dentro desse contexto todo, a gente observa que com essa crescente expansão, essa velocidade das trocas de informações, o direito se adequa a essa nova realidade que nós já vivemos, né? Nós não estamos pensando no futuro, mas algo que já acontece, né? E ele se adequa a esses desdobramentos nacionais e internacionais para fim de garantir nossos direitos mais básicos, né? Essencialmente nossos direitos humanos. E concomitante, adequando esses anseios do mercado e da sociedade em si mesma, né, essas corporações, essas entidades privadas, elas estão nesse constante processo de criação de novas leis globais, né? São normas, mas, na verdade, a gente tem a efetividade de uma lei quando você pensa em todos esses processos envolvidos. É um processo similar à lex mercatória, né? Que é o direito criado pelos comerciantes medievais, que criavam contratualmente leis. Então, eu acredito que é um processo, uma nova lex mercatória, por causa dessas rápidas e efetivas reações que existem, né, e coexistem com o direito estatal de uma maneira quase que legislativa, porém movidos pelo privado e por privados, com a anuência do próprio Estado, né? O Estado aceita essa existência. E nessa própria linha, a gente observa os programas de compliance, por exemplo, conformidade, governança corporativa, que com a crescente incorporação dessas novas tecnologias, eles crescem em importância e quantidade, materializando essas formas de compreender, aplicar, né, e até mesmo de criar novos direitos humanos, que são vinculantes e auto-aplicáveis dentro das próprias empresas, mas sempre de acordo com as expectativas da sociedade, que agora tem voz dentro desse processo. Ela consegue expressar sua opinião massivamente, né? A gente está vendo agora o caso do Facebook, com os anúncios e o boicote das empresas e da própria sociedade, né, para que eles mudem as suas políticas. Isso é um processo de influência da sociedade nas decisões disso, decisões corporativas que são observadas pelo compliance interno da empresa, criadas novas regras, incorporadas e auto-aplicadas. Forma esse processo quase autopoético, né? Mas isso tudo também depende de acessibilidade, né? E sobre isso, o que a internet representa de fato? Por mais incrível que pareça, hoje quase 60% da população mundial tem acesso à internet. É um número bem substancial, né? Óbvio que isso significa, se olhar pelo outro lado, que 40% está excluído desse processo. A gente tem sempre que observar esse ponto e tentar ampliar isso, que hoje o acesso ele vira quase que um direito básico das pessoas, né? Ele é essencial, mas, né, é um número que é impactante, é relevante, né, de fato, uma quarta revolução industrial. Então, com essa expansão tecnológica,
e essa velocidade, né, o direito ele se adequa, ele se ajusta a esses desdobramentos, né, a fim de garantir esses direitos mais essenciais e os direitos humanos, que são os direitos mais básicos nossos. E dessa forma nós evoluímos, por não estarem diretamente atrelados aos estados, mas assim aos povos, né, às pessoas, ele deve ser desenvolvido como um reflexo dos nossos próprios anseios sociais, que agora são captados pelo esse algoritmo que busca essa voz do coletivo dentro das redes sociais, aí capta tudo o que é almejado por essa sociedade. Óbvio, né, que tem as exceções, tem os boots, tem as fake news e etc., mas, né, eu gostaria de acreditar que isso são exceções e não regras. Bom, e isso se adequa também aos anseios do mercado, que é a sociedade, e o mercado e a sociedade são o mesmo, né? E essas corporações e entidades, eles continuam nesse processo de autopoiese, de criação de leis, né, semelhante à lex mercatória, e esses direitos humanos, eles pautam-se no direito internacional consuetudinário, que eu acredito, onde os costumes, eles passam a se replicar de uma maneira globalizada e harmonizados por uma identidade digital cosmopolita, né? Quase que a formação de um cidadão cosmopolita. São mecanismos que possuem não apenas a garantia dos interesses negociais empresariais, mas também dos direitos humanos. Bom, dessa forma, como eu disse, os próprios programas de conformidade, os compliance e a governança corporativa, eles têm um papel essencial nesse processo, que é de grande relevância, que eles materializam tais anseios dentro de leis, dentro de códigos de conduta interno e compromissos públicos firmados, os termos de uso, né, que passam, né, a ser vinculantes, de uma certa maneira, e auto-aplicáveis internamente e externamente, e é importante salientar que sempre alinhados a esses princípios do Estado de Direito, ou pelo menos na maioria das vezes, né, a fim de manter esse comum acordo com a expectativa da população, né. Então, assim, é um processo autopoético de auto-aplicação também, né, do direito que subsiste nessa nova era. E essas novas sanções, essas sanções sociais, digitais, né, por assim dizer, elas a priori, elas não levam a interpretar, talvez precipitadamente, como uma possível usurpação da competência estatal, né, processo de criação de leis, da regulação, da auto-aplicação, né, e pelo desenvolvimento dos direitos humanos, sem qualquer relação a princípio com os estados. Mas esses desdobramentos, eles não direcionam a tal cenário, é inevitável, e as tecnologias, elas forçam as empresas e os estados a se adequarem, né, tornando o enforcement dos direitos humanos mais eficientes, de maneira global. Então, você vê, por exemplo, tem algum caso clássico, que é o da Nike, em 2001, que ainda não estava tão exponencializado assim, que eles sofreram uma sanção social pesadíssima, porque um dos seus fornecedores usava mão de obra análoga à escravidão. E hoje a gente vê alguns exemplos disso, e a própria população se junta para boicotar todos. Naquela época não era tão intenso, hoje é mais ainda, e se for uma empresa não tão forte, ela não sobrevive. E ela, né, cortou o seu fornecedor específico e tudo, mas, né, isso é uma situação que deve ser observada, porque como a gente observa, os próprios danos de imagem, né, que são resultados financeiros indesejados, frente a esses não cumprimento das promessas que eles fazem com a sociedade, com o mercado, levam a própria sociedade a reagir eletronicamente, punindo a empresa. As avaliações negativas são um exemplo perfeito disso. São sanções quase que jurídicas e evoluem conforme a necessidade disposta, né? Elas são clamadas por essa rede social. Bom, agora, não sei, eu não sou biólogo, mas tem um exemplo que eu gosto muito, uma comparação, uma analogia que eu gosto muito, é o processo de reprodução da estrela do mar, que a estrela do mar, ela pode se reproduzir de maneira tradicional, reprodução sexuada, ou por uma evolução da espécie, de uma maneira assexuada, por fissão e regeneração, que é quando a estrela do mar, ela perde um braço, e esse se regenera em outra estrela do mar, e a que perdeu o braço, volta a crescer o braço e serem dois seres inteiros. E, ao meu ver, o direito também é assim, né? Como parte ele tem o tradicional, que evolui dentro do Estado, mas como parte da sua evolução, e considerando esse momento que nós vivemos, ele está apto a criar, se reproduzir de uma maneira distinta dessa comum que a gente já conhecia. É um trajeto que hoje forja novos direitos humanos dentro da sociedade cosmopolita. Eles expandem-se, multiplicam-se dentro por esses impactos sociais que são drásticos, né? Igual um problema, uma mensagem ruim no Twitter de uma empresa gera um impacto social muito,
muito drástico, a gente está vendo, né, observando várias situações hoje sobre isso, que geram esse processo de fissão e regeneração. E assim como as estrelas do mar, o direito ele pode reproduzir tradicionalmente ou dessa forma. E nessa linha a gente observa esses atos corporativos globais que são propagados em massa e amplamente divulgados, junto com essas sanções sociais, eles desencadeiam essa retratação por parte das empresas quando eles sofrem as consequências desses atos e decisões, que são as violações. Então, ela gera uma repercussão negativa na mídia social, ela retrata e incorpora aquilo ali na sua política interna. E faz um compromisso público de não fazer novamente. É uma tentativa de minimizar, né? É o fato que um momento posterior, isso é consubstanciado nos normativos internos e códigos de conduta, né? São normas autogeradas, aplicadas e muitas vezes criadas por e para os programas de conformidade, e no momento seguinte o Estado vem e formaliza esses anseios e emoldura chancelando com o direito estatal. Né? Ainda assim, pode ser positivado nas respostas coletivos que desenvolvem-se de uma maneira global, que alinha-se à propagação dos direitos humanos hoje. Então, um exemplo concreto que eu vejo desse processo todo, né, para deixar mais tangível, é o direito à proteção de dados, é o direito à privacidade. Ele decorre desse processo. Então, a gente vê que é uma fissão e regeneração que, ao meu ver, ele gerou um novo direito fundamental, o direito à proteção contra o uso indevido dos seus próprios dados, o data protection. Dessa forma, ele seria mais ou menos assim. Primeiro, a gente tem algumas decisões corporativas, né, que usam indiscriminadamente as informações pessoais, viola a privacidade dos usuários, né, e não somente dos usuários, né, o Google escuta a gente pelo telefone hoje, todo mundo já viu isso na prática, e a gente vê esses escândalos midiáticos, né, igual teve o do Cambridge Analytics com o Facebook, nas eleições e tudo, eles são desencadeados e colocam essas decisões corporativas em xeque, né? Agora elas estão sujeitas ao escrutínio público. E, num segundo momento, subsequentemente, essa autossanção social por causa desse escrutínio público, ou a autossanção do mercado, ela emerge e é materializada em revoltas, críticas e boicotes, igual a gente está vendo hoje ao Facebook, essas empresas, impactando diretamente na imagem e, obviamente, no lucro, né? E essas revoltas, elas surgem porque os usuários da rede se sentem violados no seu próprio íntimo, né? Não porque uma lei diz que é um fato da invasão do escopo privado, mas o próprio usuário se sente violado. Então, numa tentativa de reparação, essas empresas reconhecem os erros, né? Tentativa de reparação, mesmo que financeira, normatizam esses erros nas suas diretrizes internas, nos seus códigos de conduta, que são descritos nos termos de serviço e outros documentos internos e externos da empresa, e, em sequência, tem a auto-aplicação pelo próprio Departamento de Compliance. Depois disso, o Estado passa a exercer o seu poder e chancela esse direito dentro de leis de privacidade, GDPR na Europa, LGPD no Brasil, e um novo direito é criado, né? Então, tem todo esse processo de fissão e regeneração de um direito que gera um novo direito por causa desse processo paraestatal, e depois o Estado reconhece, não, de fato precisamos de uma lei que englobe isso, ou algo que leve isso em consideração. Então, assim, o direito e justiça, eles são orgânicos, eles se adequam à realidade. Eu gosto muito de uma frase do Lawrence Friedman, que ele descreve: o direito é como um mirror held up against life. Né? O direito é um espelho segurado contra a vida. Ele é um reflexo da vida. E ao alinharmos esses fatos, né, e essa velocidade de troca de informações, o controle pela sociedade, a evolução da comunicação, que agora é mais democrática e acessível, né, apesar de excluir uma parte, ainda são 60% da população mundial, que é muito, o mecanismo de controle estatal e essas sanções mercadológicas, com o intermédio dessas ferramentas eletrônicas disponíveis, eles passam a ser efetivos e financeiramente danosos às empresas, que é mais do que qualquer sanção estatal seria. Então, os direitos humanos eles podem ser agora efetivamente assegurados e ampliados por meio do uso dessas ferramentas, né, por meio desse novo sistema. São sistemas que permitem, por exemplo, igual eu mencionei, a autoavaliação das empresas, como sites de ranqueamento, né, juntamente com a transparência que algumas empresas promovem, modificados e efetivos sistemas de conformidade, governança corporativa abertos ao público, canais de denúncia, código de conduta, publicados online,
novos mecanismos que asseguram direitos humanos, também como igual o artigo 7, direito à igualdade perante a lei. Os algoritmos, eles podem ser mais imparciais e mais precisos, né? Tem discussões nisso aí, mas é uma possibilidade. Direito à tutela jurisdicional, amplo acesso à justiça com a arbitragem do eBay, do Mercado Livre, igual eu mencionei antes. A proteção de dados, né, que eu falei, o direito à propriedade assegurado em escala eletrônica, igual o YouTube, por exemplo, ele garante, pelo algoritmo dele, o direito à sua propriedade intelectual. Ele tem um processo de disputa contra a propriedade intelectual. E também, assim, ele impede algumas violações de seu íntimo quando você aciona o YouTube contra pessoas que estão te difamando, por exemplo. Existem mecanismos de disputas internas do próprio YouTube para resguardar a propriedade intelectual, o íntimo da pessoa e diversas outras formas, né, de resguardar os seus direitos mais íntimos. E o artigo 19, liberdade de opinião, hoje, né, às vezes até pode ser até um pouco complicado falar isso, mas até excessivo, porque às vezes mistura-se informação com opinião, né? Então seria interessante a distinção entre informação e opinião nesse meio digital, que hoje fica um pouco mesclada, mas também faz parte do novo sistema. O artigo direito à vida cultural comunitária, as redes sociais são um exemplo disso, né? E o direito à educação também, o ensino à distância amplia esse leque. São soluções que alteram substancialmente a forma como o direito se efetiva e possivelmente a própria natureza das leis. É um sistema autopoético, né? Fato é que essa tecnologia altera de forma orgânica as relações sociais e o direito é uma moldura normativa dessas mesmas. Ele se ajusta a essas novas realidades, mas sempre alinhados com os diretrizes e princípios com a vontade da própria população. E ao criar-se e reinventar-se, ele nada mais é do que parte fundamental da sociedade. Ele se modifica alinhando-se com as próprias mudanças sociais, pois essa evolução tecnológica vem da gente, né? E como tal, o direito, como um reflexo da gente, da nossa sociedade, ele tem que se pautar nisso também. E nessa era da tecnologia, ele torna-se inevitavelmente mais dinâmico e distintos, né? São só diferentes, não necessariamente ruins, mas ou bons ou ruins, eles são diferentes e a gente tem que adequar essa nova realidade. Né, esses anseios da sociedade, né, para a proteção de suas vulnerabilidades, que agora estão informatizadas e são propagadas e também resolvidas por algoritmos, né, que mudam essas dinâmicas jurídicas que a gente já tem. Eu gosto finalizar com uma frase também, eu gosto de uma frase do Aristóteles, pois o homem, seu melhor, é o mais nobre dos animais, mas quando separado da lei e da justiça, é do pior. Por mais que a sociedade muda, né, a gente se adequa a ela e seguindo a lei e a justiça nos mais improváveis contextos. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Passei um pouco do tempo, desculpa. Muito bom, professor Matheus Pupi. Muito obrigado pela exposição. Como dito, nós teremos, após as 3 exposições, um diálogo, né, a partir de perguntas que forem feitas, registradas aí no chat. Então, recomendamos a todos aí que registrem o interesse em fazer as perguntas ou já coloquem também aí as perguntas no chat, né? Vai ser muito bom para os nossos diálogos. Temos aqui 3 convidados, né, com bastante experiência, né, nacional e internacionalmente. O Matheus, por exemplo, advoga aí em vários países, né, e tem tratado desses assuntos em vários contextos, o que não é diferente com o João Alexandre também, né, que está ali no seu doutoramento em Direito em Portugal. Né? Então, João, a palavra está com você para a sua exposição. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Letícia, obrigado pelo convite, principalmente para dividir, né, esse momento com o professor Faleiros, com o professor Matheus, uma grande honra estar aqui. Eu vou tentar ser um pouco mais breve, até por causa do tempo, para a gente tentar depois ter uma rodada, pelo menos, de perguntas, alguma coisa assim, mas eu quero compartilhar com vocês um PowerPoint. Só me confirme se está passando, Rodrigo ou Letícia, porque eu não tenho mais a imagem. Então... Vamos lá. Eu quero trazer para vocês hoje a proteção de dados pessoais na saúde. E um pretexto que foi bom eu falar por último,
porque os meus dois colegas de bancada hoje falaram a introdução do que eu precisava. Então, vocês peguem tudo que eles falaram e agora vamos aplicar isso à saúde. E como é que vamos aplicar isso à saúde? Eu quero trazer primeiro essa tirinha da revista New Yorker, que colocou que estava em inglês, né? Seu provedor anterior recusou-se a compartilhar seus registros médicos eletrônicos, mas não se preocupe, consegui obter todas as suas informações online. Então, por que disso? Os dados pessoais relacionados à saúde hoje, pelo menos em 2015 nos Estados Unidos, teve uma grande violação, né, com mais de 80 milhões de clientes e funcionários tendo seus dados vazados pela Enten, da Enten, na verdade, com sede em Indianápolis. Os dados de assistência médica tornam-se cada vez mais alvos de violação, representando quase 43% de todas as principais violações de dados relatadas em 2013 nos Estados Unidos, e esse é um número crescente. Só que nos Estados Unidos, porque eu estou falando dos Estados Unidos, vocês vão entender posteriormente, porque os Estados Unidos têm uma lei só, que é a Lei de Portabilidade e Responsabilidade dos Seguros de Saúde, a HIPAA, que exige que as entidades cobertas notifiquem os indivíduos afetados, o secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, se forem afetados mais de 500 residentes de um estado por meio de comunicação que atendem ao estado. Então, um vazamento de dados ele só vai ser avisado para a população do estado americano que foi afetado se passar de 500 pessoas. Se um hacker invadir ou se esses dados vazarem de alguma forma, se afetarem menos de 500 pessoas, provavelmente o usuário que teve dado vazado não vai nem saber que seu dado foi vazado. E isso de acordo com a lei. É uma lei americana de 1996, como coloquei no slide. Ela foi feita em 1996. No ano anterior, na Europa, nós tivemos a Diretiva 9546, que foi a primeira grande diretiva sobre a proteção de dados na Europa, que depois foi substituída agora pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados. E tem uma grande diferença. A Constituição dos Estados Unidos não fornece garantias faciais de privacidade, tal como o Brasil hoje, e diferente da União Europeia, que tem um direito à privacidade que está consagrado em documentos fundamentais da União Europeia, como a Convenção Europeia dos Direitos Humanos já da década de 50, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e o Regulamento Geral de Proteção de Dados. A privacidade na Europa, a proteção de dados na Europa, é um direito fundamental do homem. Então, qualquer pessoa que esteja no âmbito da União Europeia, então seja turista, seja residente, seja realmente o cidadão da União Europeia, você tem essa segurança. Tanto que os dados que hoje são gerados na Europa não podem sair da Europa, porque hoje é considerado o RGPD talvez a lei mais forte. E o dado que for gerado na Europa só pode ser tratado em países terceiros se tiver a mesma segurança. E hoje não existe nenhum país com a mesma segurança. E a HIPAA, nos Estados Unidos, foi uma tentativa do Congresso de simplificar a administração do sistema de saúde através de um sistema de informação de saúde com transmissão eletrônica de determinadas informações de saúde. Então, você começa a trazer todas as informações que antes eram no papel dos hospitais, dos consultórios médicos, para dentro da internet, para dentro do computador. E um exemplo de entidade que não pode estar sujeita à HIPAA, mas estaria sujeito ao RGPD, é aquele que oferece tecnologia vestível relacionada à saúde e fitness aos consumidores. Ou seja, nossos relógios hoje, o Polar, por exemplo, tem os Polares mais novos que têm conexão com a internet. Então, para quem tem Apple Watch, para quem tem o Samsung Watch, para quem tem o Xiaomi, a Mi Band, por exemplo, são dados relacionados à saúde, relacionados à fitness. Tem aplicativos hoje dentro do celular que você tem que colocar vários dados de saúde e que monitora, a própria Samsung, a própria Apple monitora esses dados de saúde, e que nos Estados Unidos eles não estão sujeitos a essa lei, mas que no RGPD é considerado uma forma de tratamento de dados. E por ser uma forma de tratamento de dados, a Europa tem uma possível maior proteção do que você tem hoje nos Estados Unidos. E por que eu falo de Europa? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, esse senhor, o Titus Schleicher, acho que é isso, diretor desse centro em Indianápolis, declarou que como paciente você está tão afastado do controle sobre as suas informações que realmente não pode fazer nada.
E na Europa tem o contrário. A Convenção 108, em 1981, no seu artigo 6º, denominado Categorias Especiais de Dados, coloca que os dados de caráter pessoal que revelem a origem racial, opiniões políticas, as convicções religiosas e outras, bem como os dados de caráter pessoal relativo à saúde ou à vida sexual, eram dados sensíveis. Então, além da Europa trazer uma proteção de dados, ele amplia essa proteção para esses dados sensíveis. E a Diretiva 9546 traz a mesma ideia no seu artigo 9º, colocando aí que é proibido o tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou éticas, opiniões políticas, as convicções religiosas e filosóficas, a filiação sindical, e termina, né? Dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual, à orientação sexual de uma pessoa. Então, a Diretiva 9546 amplia essa questão dos dados sensíveis, mas mantém principalmente a questão dos dados da saúde. E o considerando 35 do RGPD já traz aí, deverão ser considerados dados pessoais relativos à saúde todos os dados relativos ao estado de saúde de um titular de dados que revelem informações sobre a sua saúde física ou mental no passado, no presente e no futuro. E isso é importante porque revelar qualquer dado, né, qualquer informação, isso entra também para esses widgets, para esses novos dispositivos que estão vindo com a tecnologia. Então, hoje, por exemplo, o Apple Watch faz um cardiograma. Esse cardiograma você pode enviar para o seu médico, mas a Apple também guarda esse cardiograma para aperfeiçoamento do seu aplicativo, para aperfeiçoamento do seu componente. E qual é a segurança realmente de que a Apple só está usando para esse fim? Porque a lei nos Estados Unidos não exige que a Apple utilize esses dados de saúde somente para esse fim. Na Europa, não. Na Europa tem a questão do consentimento. Inclusive, a professora Mafalda Miranda Barbosa, que coloca muito bem isso, que o consentimento é essencial para um tratamento de dados. Se a pessoa não der o consentimento, esse tratamento de dados ele é ilegal, ele é irregular. Se não existe consentimento, a pessoa não pode fazer um tratamento de dados e nem enviar esses dados para terceiros. Então, mesmo que você concorde hoje, né, a discussão é você concordar com os termos de uso, praticamente ninguém lê, mas esses termos de uso tem que estar, para a Europa, tem que estar exatamente discriminado para que vai ser utilizado. E se você retirar o consentimento, você deve, a empresa deve anonimizar o dado, apagar o dado e eliminar o dado, mas existe sempre o consentimento, o que nos Estados Unidos não tem. E aí, as possíveis soluções para essa questão que eu acabei de falar, a questão do apagamento. Então, hoje, os dados, principalmente nós que estamos vivendo em uma pandemia, onde, né, tem vários estudos clínicos sobre medicamentos, a quantidade de pessoas que estão dentro de casa, o isolamento social, se está funcionando ou não. Quais as pessoas que deram consentimento para esses estudos? Esses dados que estão sendo utilizados, eles são dados anonimizados? Ou realmente a pessoa que está utilizando, então, por exemplo, os dados que o governo de São Paulo está utilizando a partir das 4 grandes operadoras de telefone, existe um consentimento do usuário da TIM, do usuário da Vivo, em relação a passar esse dado para o governo? Porque para você saber se a pessoa está em casa, tem que ter um cruzamento de dados. Tem que saber qual é o endereço da pessoa ligado àquele número. Então, existe um cruzamento de dados e aquilo torna um dado pessoal. Porque o dado pessoal é todo aquele dado que pode identificar uma pessoa. Então, qualquer dado identificável, ele é um dado pessoal. E aí, trazendo para a área da saúde, e isso é importante, até minha experiência em Portugal, que em Portugal tem o sistema público é muito bem organizado, principalmente na questão de acesso aos seus dados médicos. Então, quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, em Portugal, e os médicos precisam acessar o seu histórico médico por inteiro, o que acontece? Enviam-se um SMS que mostra quem entrou no seu histórico médico, qual é o médico, e o nome e a identificação completa. Então, quando o seu dado pessoal é acessado,
tem esse rastreio dentro de Portugal. E no Brasil, a gente tem a mesma forma. O dado pessoal médico no Brasil é de extremo acesso para o paciente. Só que você não tem essa proteção hoje contra terceiros. O que existe na Europa é essa questão do apagamento, do esquecimento e principalmente da anonimização. E por que eu falo da anonimização? Porque o próprio RGPD traz que estudos ligados à saúde podem ser feitos uma vez que o dado é anonimizado. Só que eu trouxe essa pesquisa aí, que foi realizada na Universidade de Louvain, junto com a Imperial College of Science, Technology and Medicine de Londres, que obteve o resultado de 99,98% de sucesso na reversão dos dados anônimos. Usando o modelo deles, eles revisitaram a reidentificação bem-sucedida do governador Bill Weld, no estado de Massachusetts, e ao treinar o modelo nos arquivos de 5% de amostras de microdados de uso público, então eles pegaram o uso público, usando o código postal, que seria um dado pessoal, data de nascimento e sexo, e o validar usando uma última estimativa nacional americana, conseguiram uma reidentificação que teria 99,8% de chances de estar correta. E essa já é uma preocupação na Europa, porque antes mesmo do RGPD vir a ser promulgado, a realmente existir, o grupo de estudos do artigo 29º explica que a anonimização é meio que utópica, porque a anonimização deveria o dado pessoal se tornar não pessoal, então se tornar um dado, mas de uma forma que não volte a ser pessoal. Então, o que é registrado no RGPD? A pseudonimização. Então, você traz uma forma de deixar o dado anônimo, mas ele não é 100% anônimo e nunca vai ser 100% anônimo. A Europa reconhece isso, mas traz isso como uma forma de você não tratar informações, principalmente ligadas à saúde, porque uma vez que você liga à saúde, você expõe a vida de uma pessoa, então, pesquisas que forem feitas sem o consentimento do usuário, sem o consentimento do detentor do dado, ele pode, assim, fazer-se anonimizado. E no Brasil? No Brasil, hoje, infelizmente, não temos lei, já que a vigência do LGPD não entrou, estamos aí em vacância, mas o LGPD traz inúmeros artigos e incisos que colocam, igual o RGPD, o dado pessoal em relação à saúde como um dado pessoal sensível, como vocês podem ver aí no artigo 5º, inciso 2º. Então, você começa, tanto no artigo 5º, traz o dado pessoal sensível, a questão, de novo, do consentimento. No artigo 7º, você tem o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, e o inciso 8º coloca aqui, para a tutela da saúde, exclusivamente procedimento realizado por profissionais da saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. O artigo 11 ainda coloca que o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: sem fornecimento de consentimento do titular, o consentimento já está explicado aí no artigo 5º, nas hipóteses em que for indispensáveis para tutela de saúde, exclusivamente procedimento realizado por profissionais de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária. O que isso significa? Você chegar com emergência no hospital. Você está passando mal, o bombeiro foi lá, te resgatou, o SAMU te resgatou. Como é que o médico vai saber qual é o seu tipo sanguíneo, se você tem uma doença de base, qual é o seu problema? Ele pode ter o acesso para fazer esse serviço de saúde, mas esse acesso ao seu dado pessoal, segundo o LGPD e baseado no Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, é um procedimento realizado por profissionais da saúde, serviços de saúde ou autoridades sanitárias. E aí, o parágrafo 4º, que para mim é o mais interessante, é vedada a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis. Então, o médico, o hospital, pelo LGPD, não pode compartilhar o dado da saúde, o dado pessoal sensível, e não pode compartilhar com terceiros, uma vez que esse parágrafo 4º veda. E o parágrafo 5º ainda coloca, é vedado as operações de plano privado de assistência à saúde, o tratamento de dados de saúde para prática de seleção de risco na
contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. E é o que o Faleiros falou, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm essa questão do compartilhamento e da bandeira, igual a gente tem para seguro de carro hoje aqui no Brasil. Se você bate, se você não tem acidente, você ganha um bônus. No parágrafo 5º da LGPD, veda isso. Então, você não pode tratar dados para saber se eu, por exemplo, eu com nos meus auges dos 25 anos, eu tenho uma possibilidade de pegar um seguro de saúde barato, porque eu não corro risco, vamos dizer assim. Mas e se pegarem os dados de saúde da minha família toda? Esse risco pode aumentar. Então, você fazendo um tratamento de dados, por exemplo, dos dados dos dados, por exemplo, da sua família, dos seus avós que foram para o hospital, dos seus pais que foram para o hospital, de primo que teve alguma doença, isso pode fazer com que um plano de saúde te recuse, porque você tem uma grande chance de ser uma bomba relógio, explodir e causar um grande prejuízo para o plano de saúde. E o parágrafo 5º do LGPD proíbe isso. Porém, o LGPD não está em vigência, está em vacância ainda. E esse é o problema, porque se não é vedada ainda a comunicação e uso compartilhado entre os controladores de dados pessoais sensíveis, pode acontecer o que acabou de acontecer nos Estados Unidos. O Google, juntamente com a Ascension, que é uma empresa de seguro de saúde, fizeram um projeto que reúne dados de saúde de milhões de americanos em 21 estados, e melhor, os pacientes não foram informados que esses dados foram compartilhados. Então, ou seja, nos Estados Unidos, como o Google não entra na questão da lei da HIPAA, e o compartilhamento de dados dos seguros de saúde são autorizados para terceiros, você, além do Google, como o Matheus falou, já nos escuta pelos smartphones, pelo computador, já faz o cruzamento de dados com as nossas pesquisas, e agora vai saber da saúde das pessoas. Então, a questão por exemplo, de uma publicidade direcionada, de um prejuízo, porque o Google vai saber exatamente quais são os problemas das pessoas e onde as pessoas vivem, o que elas fazem no seu dia a dia. Isso pode gerar uma publicidade direcionada, pode gerar campanhas direcionadas que o Google pode fazer. O Google vende, o Google sobrevive a partir de venda de anúncios. Até por isso, é o mecanismo de busca hoje mais utilizado. E aí, para encerrar essa minha abordagem, eu quero trazer esses novos problemas. Primeiro, nós temos a necessidade de promover o desenvolvimento de novos medicamentos, igual o do Covid, e recompensar as empresas farmacêuticas por se envolverem em pesquisas contrabalançada por preocupações éticas e de saúde pública decorrentes da superproteção. Então, nós temos uma superproteção, por exemplo, na Europa, onde inclusive está sendo feitas as vacinas, né, do Covid, mas uma superproteção desses dados pessoais e que podem, talvez, para a visão de algumas correntes, trazer um prejuízo para essas empresas farmacêuticas, já que não vão ter dados para serem estudados. Só que vão ter dados, os dados podem ser anonimizados, você não precisa de um dado pessoal para fazer uma pesquisa. E também, caso você queira fazer uma pesquisa, não custa você pedir o consentimento das pessoas que estão participando daquela pesquisa. Os dados de saúde tratados por novos dispositivos e compartilhamento por terceiros. Hoje a Apple, por exemplo, vende os dados, o Google vende os dados, a Samsung vende dados, a Xiaomi nem precisa falar, é uma empresa chinesa, a gente não tem nem controle do que está acontecendo. Então eu, por exemplo, eu utilizo o Xiaomi, eu não sei onde estão indo os meus dados, os batimentos, das minhas aventuras atléticas aqui em Uberlândia. Agora no tempo de Covid não está dando para fazer muitas, mas a Xiaomi pode estar vendendo meus dados. E quem vai nos proteger disso? Porque na Europa existe uma proteção. No Brasil, o LGPD teria que vir para essa proteção, mas hoje não está em vigor. E principalmente o enriquecimento ilícito de empresas no ramo de saúde. Porque a utilização de vários dados pode até não influenciar a minha vida pessoal, a sua vida pessoal, mas no montante de 30 milhões, como o Matheus disse, tem uma Cambridge Analytica que influenciou na eleição do Trump, que influenciou no Brexit. Imagina isso para a questão de dados de saúde.
Então, por exemplo, descobrirem que Uberlândia tem uma grande chance de pessoas terem problemas cardiopatas, o pessoal vai para os médicos, né, as empresas farmacêuticas vão nos médicos e vão fazer campanhas gigantes para a venda dos seus medicamentos ligados ao coração. Então, você tem um enriquecimento ilícito a partir desses dados pessoais. E que eu e você, na verdade, vão ter que pagar a conta, né? Porque a gente não vai ganhar nada em relação a esses dados. A gente vai ter que pagar o medicamento. E o novo problema, e que gostaria muito de discutir, mas que pela questão do tempo não vai dar para falar muita coisa, mas a telemedicina. Hoje a telemedicina, se já era um problema o prontuário eletrônico, imagina a questão do atendimento por completo. Porque quem está fazendo a telemedicina são os hospitais e os planos de saúde. Por exemplo, a Amil tem a propaganda da Amil fazendo o atendimento via WhatsApp. Como é que a telemedicina hoje pode ser executada e ser protegida, principalmente na questão dos dados? Porque para o médico fazer um diagnóstico bem feito, ele precisa de um número grande de informações. Precisa de exame de sangue, de resultados de exames. Esses exames estão sendo compartilhados ou dentro de uma plataforma do próprio seguro de saúde, ou dentro, por exemplo, do WhatsApp. E qual é a proteção em relação a esses dados? Hoje o Brasil não tem essas proteções. O Marco Civil da internet não abrange tudo. Então, hoje nós temos um problema no Brasil dessa vacância do LGPD, que na Europa tá uma super proteção, talvez. Nos Estados Unidos não tem nenhuma proteção. E no Brasil estamos praticamente no limbo. Então, a minha provocação hoje aqui para vocês é a discussão do LGPD, trazer essa proteção que a gente vê na Europa para os casos em relação à saúde. Porque nós estamos vivendo num momento pandêmico que pode ocasionar, pela segunda vez, já que saiu a notícia hoje que a China encontrou um novo vírus baseado no H1N1. Então, se vier uma nova pandemia, se vier novos problemas, os dados pessoais da saúde aqui no Brasil estão sendo protegidos. Nós temos para quem reclamar caso os nossos dados sejam violados. Nos Estados Unidos nós não temos esse controle. Talvez temos que olhar um pouco mais para a Europa, ver como é que está sendo o procedimento feito lá para aplicar aqui no Brasil. Já que o LGPD foi adiado a sua vigência, podemos agora estudar as possibilidades de aplicá-lo de uma forma melhor. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, essa discussão. Os dados pessoais, em todas as instâncias, são muito importantes, mas a saúde acaba recaindo no dia a dia e na intimidade maior da pessoa. E isso pode influenciar a nossa vida de cada um, pode influenciar o jeito que é vendido medicamentos, o jeito que é feito campanhas, e que talvez possa trazer um prejuízo muito grande para a população, caso não venha uma lei que proteja o cidadão, como está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Letícia, e estou aqui para responder às dúvidas de todos. Muito obrigado aos professores, pesquisadores, João Alexandre, Matheus Pupi, José Faleiros, pelas excelentes considerações, exposições que foram feitas. Em nome do laboratório, eu quero registrar os nossos agradecimentos a vocês, que nos deram esse presente, aqui hoje, e nos abrem novos horizontes para os nossos estudos e discussões. Antes de passar a palavra para a Letícia, que irá fazer a postagem aqui novamente das perguntas no chat e também fará a leitura das indagações deixadas pelos nossos participantes, eu gostaria de fazer uma pergunta inicial. Os três colegas têm estabelecido diálogos nacional e internacionalmente, participam de grupos de pesquisas, de redes, fazem as suas pós-graduações no exterior, atuam como advogados no Brasil, no exterior. Então, no que diz respeito à proteção dos direitos humanos no contexto da inovação tecnológica, que é muito dinâmica e que apresenta vários aspectos que são cada vez mais complexos, há marcos, e aí a minha indagação
é esta, né? Existem marcos normativos e mecanismos, sejam eles estatais, internacionais, corporativos, né? Até o Matheus comentou um pouco sobre isso, que vocês veem que seja referência ou paradigma para algum problema que ainda não foi enfrentado pelo Estado brasileiro, né? Ou no âmbito corporativo doméstico, se é que nós podemos utilizar essa expressão, e que poderiam ser objeto de estudos comparados, né? Então, estou perguntando aqui, como pesquisador e também como parte do laboratório, o que é que vale a pena nós voltarmos os nossos olhos hoje, que está acontecendo no mundo, e que poderia trazer alguma contribuição para o Brasil nas áreas nas quais vocês têm pesquisado e lidado aí profissionalmente. Então, uma pergunta breve para os três, antes de nós fazermos as perguntas dos nossos participantes. Bom, eu vou tomar a liberdade de puxar a fila aqui, se me permitir, então. Tá bem. Tudo bem? Pode sim. Rodrigo, antes de responder a sua pergunta, eu queria elogiar as exposições do Matheus e do João Alexandre. Caramba, como foram ricas. Muito obrigado aos dois colegas pelos debates. Eu gostei muito de saber, Matheus, da tua interação com o professor Hugo Pagalo, é uma referência para nós todos no estudo da inteligência artificial. Rodrigo, essa questão do entrelaçamento entre os direitos humanos e marcos regulatórios sobre novas tecnologias é um desafio enorme. Eu me lembro de ler alguns textos do professor Mário Viola a esse respeito, inclusive ele tem uma obra publicada com o professor português Nuno Andrade, é um pouco antiga já, exatamente com esse título, Human Rights and Regulation Challenges, alguma coisa assim, pela editora Routledge, do Reino Unido. Mas marcos regulatórios propriamente ditos eu realmente não conheço. Gostaria de ouvir os colegas que estão mais em contato com a experiência europeia e podem dizer se há algo pontual a esse respeito. Bom, na liberdade, vou seguir a ordem que a gente começou. Desculpa, João, se você quiser falar na frente, pode ficar à vontade. Bom, muito obrigado, né? Excelente ressalto, já mencionei do Zé Faleiros, excelente exposição, do João também, excepcional. Eu gosto muito dessa área de saúde, até porque eu trabalho aqui com redação de contratos médicos na área de saúde, especialmente com proteção de dados na saúde, né? Na Alemanha é a área que eu atuo, compliance e contratos e GDPR aplicado na área de testes clínicos e testes de novos medicamentos. Bom, uma área que eu acho interessante, mas isso não no escopo regulatório, mas no escopo privado mesmo, é essa reação das próprias empresas às sanções sociais eletrônicas, e hoje isso está se acentuando, especialmente no escopo do compliance, está sendo mais observado do que o próprio custo de não conformidade, né? O próprio custo de aplicação do direito estatal, ele está sendo menos importante do que o fator do dano de imagem gerado por essas sanções sociais. Isso eu acho uma área extremamente interessante. Outra área que eu estou um pouco envolvido, a Rússia está muito... Eu tive a oportunidade de dar algumas palestras na Rússia nos últimos meses, né? Então eles estão muito fortes nessa área. Na verdade, eles estão incentivando muito a pesquisa e a busca de conhecimento nesse campo do algoritmo, da evolução do algoritmo no direito. Eles não têm uma linha direcionada, mas eles querem saber isso em parceria com o próprio governo russo, que quer saber como regular, como implementar e como utilizar isso mesmo, né? Então, assim, eu tive lá em novembro para uma série de 5 palestras na Sibéria e agora cancelaram as presenciais, então as outras foram digitais, né, em Moscou e também de novo na Sibéria, né, em Vladivostok lá.
Então, assim, é um país que está muito antenado com isso, querendo saber opiniões do mundo inteiro para poder se estruturar com relação a isso. Então, é um lugar bom. Se quiser, até te coloco em contato com algumas pessoas lá para pesquisas nesse sentido. Então, bom, o ponto é esse. Bom, eu vou puxar a sardinha para o meu lado do mestrado e agora doutorado. Eu acho que um fator importante que tem na Europa e que não foi colocado na LGPD é a questão do esquecimento. Que a discussão hoje na Europa é o esquecimento em relação à proteção de dados e acaba que no Brasil está muito voltada em relação à imagem, à vida privada, e quem encabeça muito esse movimento do esquecimento é o Guilherme Martins. Então, assim, aqui no Brasil. Então, hoje, existe essa questão do esquecimento na Europa, e a segunda questão é a questão do consentimento realmente se ele é livre, e que o nosso ordenamento hoje, o LGPD, não trouxe mais ou menos o que o RGPD estava escrito, só que hoje, ao você utilizar essas plataformas digitais, nos termos de uso, ou você aceita ou você não usa. E se isso realmente é um consentimento livre. Inclusive, a minha orientadora, a professora Mafalda Miranda Barbosa, discute muito isso. E o terceiro ponto, eu acho que principal agora, é a questão do tratamento de dados por inteligência artificial, que o Faleiro sabe muito bem. A inteligência artificial hoje, os robôs, não é a figura do eu robô, ou que o robô maligno não vai dominar o mundo, mas é a questão que os algoritmos estão cada vez mais inteligentes, os algoritmos estão cada vez mais fazendo a proteção de dados, o algoritmo hoje lê informações muito mais rápidas que o ser humano. Então, junta os três, a questão do esquecimento, da proteção de dados, consentimento, com a inteligência artificial, que está sendo muito discutida na Europa, e que hoje não está uma discussão tão grande no Brasil, e que, por causa dessa paralisação, acho que do LGPD, ainda complicou um pouquinho mais. Essa é a minha visão. Muito obrigado aos três expositores. Letícia, nós temos aí 6 perguntas, temos aí o tempo, né, que já está um pouquinho avançado. Vamos fazer em 2 blocos. Então, eu pediria que você fizesse a leitura das 3 primeiras, e aí os nossos convidados, todos eles têm a oportunidade de se manifestar, e depois lemos as 3 últimas e mais uma rodada de respostas. Pode ser assim? O que vocês acham, Matheus? Pode ser. João, José Faleiros? Okay. Perfeito. Ok, então vai lá, Letícia. Vou ler aqui, então. A primeira pergunta é: o caminho a se seguir é o de maior intervenção estatal no sentido de regular não só o como usar a inovação, mas regular e frear a produção de inovação, ou de maior liberdade, no sentido de a própria sociedade criar mecanismos que superem as falhas comentadas, por exemplo, por meio da computação quântica? A segunda é: tem uma corrente de ideias que diz: pessoa jurídica não pode ter direito à imagem retrato. É o direito de personalidade relacionado com a fenotipagem, o que para empresas seria a marca. Partindo daí, a minha pergunta é: essa teoria estaria correta? Se não, a empresa pode buscar a responsabilização civil por ter sua imagem ofendida? E a terceira é possível que o mundo virtual gere ou esteja gerando uma revolução dos direitos humanos e, ao invés de proteção de direitos, eles sejam relativizados ou até mitigados, como a questão de privacidade? Excelentes perguntas. Eu puxo a fila, vocês querem comentar antes? Eu quero comentar em todas, então pode puxar a fila se quiser. Vamos pela mesma ordem. Então vamos. Eu vou seguir a ordem das 3 perguntas, então. E olha, nessa primeira, intervenção estatal, com certeza não. Independente de qualquer postura ideológica, o caminho é aquilo que o Matheus muito bem explicou: compliance. Esse é o caminho. A barreira que o civil law encara hoje, no que diz respeito a esse descompasso com a inovação, demanda soluções diferentes e tão inovadoras quanto a própria inovação, para que o direito não fique sempre em posição retardatária e cada vez mais intervencionista. Eu cito um exemplo aqui que é muito interessante. Fala-se hoje em sandbox regulatório. Essa é uma expressão curiosa, tomem nota disso depois para pesquisa mais aprofundada. Aqui no Brasil, o professor carioca Daniel Becker já tem uma obra sobre isso publicada pela editora Revista dos Tribunais, fantástica. A ideia seria criar
uma caixa de areia. Para vocês aí que são gamers de plantão e já ouviram falar nos jogos sandbox, jogos de mundo aberto, é mais ou menos isso. Você criar um ambiente virtualmente isento da regulação estatal, sem qualquer tipo de incidência, até mesmo do direito tributário, para permitir o desenvolvimento e a testagem de novas tecnologias antes de colocá-las diante do público em geral. Seria um ambiente de testagem, de prototipagem isento da regulação. Essa é uma proposta que me parece curiosa. Demanda, é evidente, algum aprofundamento dogmático para ser enquadrada no nosso ordenamento, mas é uma saída. E, sem dúvidas, o compliance que o Matheus destacou com muita propriedade é o caminho. A LGPD inaugura no Brasil essa discussão ao trabalhar com governança nos artigos 50 e 51, mas não o faz de forma cogente. Ela traz a previsão, mas diz que é uma faculdade do agente de dados a utilização de políticas de integridade, né, de programas de governança. Então, caso houvesse cogência, aí sim a gente poderia pensar em um ambiente autorregulado, propriamente, mas ainda não estamos nesse momento. Eu penso que é um caminho que estamos percorrendo e ao qual chegaremos. Sobre a segunda pergunta, eu vou até permitir que o João comente com mais profundidade, uma vez que está mais ligado até à ideia de esquecimento também, né, quando se trata de marcas e pessoas jurídicas, mas, bem resumidamente, né, é uma teoria que, para fins de responsabilidade civil, que é o ponto que o colega perguntou, eu não vejo nenhuma novidade nessa questão, assim, sinceramente. Acho que é uma discussão que já foi enfrentada no nosso ordenamento. O Código Civil já traz, nos artigos 12 e 20, a possibilidade de tutela da imagem, inclusive da pessoa jurídica, não podemos nos esquecer disso. Então, não acho que a internet muda essa dinâmica em relação ao que a gente já tem posto aí no ordenamento. E sobre a terceira questão, muito instigante até, sobre uma tal revolução dos direitos humanos, eu não acho que seja também um momento de relativização ou mitigação. A privacidade tem sido festejada. O Matheus também colocou essa questão, não é? Destacando até mesmo o surgimento de direitos fundamentais escritos à proteção de dados pessoais. Eu pessoalmente entendo que a nossa Constituição, por exemplo, já prevê esse direito de forma implícita, mas é fato que ter um direito expresso, contido textualmente na Constituição, é importante para que se traga mais percepção disso e awareness, né, de um modo geral, em relação a essa necessidade de proteção. Dessa forma, eu não acho que estejamos passando por um período de relativização. Ao contrário, acredito que seja um período de elevação do status do direito fundamental à privacidade, que vem entrelaçado a alguns outros, como intimidade, como liberdade, nessa grande estrutura que se tornou a proteção de dados pessoais. Bom, aproveitando o gancho, concordo 100%, o caminho não é a intervenção estatal, na primeira pergunta, de forma alguma. O Estado em si não consegue acompanhar a evolução pela sua própria empresa, ele tem que ser pautado em um tradicionalismo para ter essa força vinculante do Leviathan, do contrato social, que mantém essa unidade. Ele precisa ter uma tradição e uma burocracia necessária à sua própria manutenção, com a velocidade das novas tecnologias. Então, eu vejo o futuro como autorregulável, né, dentro dos próprios departamentos de compliance das empresas, as próprias sanções sociais, os próprios mecanismos de resolução de disputa por algoritmos, e diversas outras soluções que vão aparecendo todos os dias. Com base na segunda pergunta, concordo, isso também é uma discussão pacificada, mas hoje acho que a pergunta tem que ser, precisa dessa distinção em si, porque, primeiro, que hoje tem a opção, dentro desse contexto cosmopolita, interconectado, por que não buscar uma jurisdição que seja mais aceitável para o que você pretende, né? Então, assim, a gente pode, hoje tem o Fórum Shopping, né, e que você pode escolher as jurisdições que você quer praticamente, especialmente para empresas que nascem conectadas, nascem digitalizadas, que são empresas com marcas fortes, né, com imagem. E, por outro lado, também entra nesse escopo do direito ao esquecimento, porque o direito ao esquecimento, se for aplicado para a pessoa jurídica, você
prejudica, de uma certa forma, o próprio mercado, a própria sociedade, o próprio consumidor. Se ele tem o direito ao esquecimento de uma informação ruim que ele causou, você perde esse controle social né, que é o motor dessas novas inovações, dessa regulação isso aí, independente do Estado, né? Então, se você perde essa força social pelo direito ao esquecimento, removido tudo da rede social, você perde essa força e volta a ser feito como era antes, e não é tão interessante nesse sentido. Bom, agora o mundo digital, né, os direitos humanos, pelo contrário, concordo plenamente, eles estão sendo mais reforçados, e essa parte de que a população, a sociedade, ele tem força para reivindicar os seus próprios direitos, né, nesse escopo conectado à privacidade, está sendo amplamente discutido o tempo inteiro. Nessa pandemia, eu acredito que a gente deu até uma retração com relação a isso, em prol do manter o status, né, manter o controle. A gente viu aí algumas soluções que monitoravam pessoas doentes, mesmo sem remotamente, alguns aplicativos, e a gente sabe muito bem que isso não é o caminho, seria um retrocesso ao que já foi construído, apesar, né, do momento ser um momento de exceção. Mas os direitos humanos, nessa era da tecnologia, estão sendo, pelo contrário, mais reforçados, né, do que nunca. Então, bom, essa é a minha opinião. Bom, eu quero responder, acho que a primeira e a terceira pergunta juntos, mais ou menos. O RGPD surge a partir de uma necessidade que o próprio cidadão europeu reconhece dos seus direitos fundamentais que poderiam ser violados, principalmente pós-Snowden. Então, depois do episódio do Snowden, vem essa discussão na Europa, e então você revê os seus direitos fundamentais e criou-se o RGPD para tentar nivelar o nível de proteção para todos os países membros. Só que, ao mesmo tempo, o RGPD não priva as empresas de fazer ou intervém no funcionamento das empresas, e apenas delimita, e coloca parâmetros. E tanto que o exemplo que eu gosto de usar muito é o Acórdão Schrems, por exemplo, que foi reconhecido que o Facebook enviava os dados pessoais para os Estados Unidos, que tinha uma proteção menor, só que você quebra o Pacto Porto Seguro, que era feito entre a Europa e os Estados Unidos para esse envio e recebimento de dados entre os dois blocos, né, entre os Estados Unidos e a União Europeia, mas logo depois, os Estados Unidos e a União Europeia fazem outro pacto, que é se eu não me engano, chama Umbrella, que também tem esse caminho, né, de dados, e que não foi, de nenhuma forma, com uma intervenção do Parlamento Europeu ou do Conselho Europeu. Então, eu acredito que esse não é o caminho. O caminho, para mim, é igual o RGPD trouxe, traz parâmetros, traz caminhos possíveis, coloca essa fundamentação, né, essa questão da proteção dos dados pessoais, traz os direitos fundamentais em relação à privacidade, por exemplo, que foi tão discutido aqui, e para a questão também do esquecimento. O esquecimento da pergunta 2 é o esquecimento que está trazendo muito para o Brasil, que é a questão ligada à imagem, o que denegrir a figura da empresa e tal. O esquecimento que está ligado ao RGPD é a questão de você tirar o consentimento e apagar do controller e de todos os terceiros. Então, o dado acaba sendo esquecido. Então, por isso, o direito ao esquecimento. Essa relação ligada à imagem é voltado num caso na Alemanha, em 1963, se eu não me engano, com o caso do canal ZDF, do preso que teve quando no dia que foi para ser libertado, fizeram um documentário, e que está ligado ao Brasil com os casos que foi levado ao STF do Linha Direta, é mais ou menos a mesma coisa. Então, esse direito ao esquecimento está muito mais ligado à imagem, é um outro direito que está sendo discutido. O que tem hoje na proteção de dados é exclusivo para você eliminar, para você apagar, para você esquecer
o dado pessoal. Então, essa é a minha resposta para as 3 questões. Ótimo. Então, eu vou ler as outras 3 para abrir o segundo bloco de respostas. A 4 é: quais as possíveis relações entre a cultura do cancelamento e as expectativas criadas pelos papéis sociais? Aqui 5. Sobre a breve citação, por causa do tempo, sobre a internet das coisas, poucos sabem o perigo que a comodidade da conectividade pode acarretar. Afinal, para que, por exemplo, uma escova de dentes Wi-Fi? Partindo desse ponto, em que ponto se encontra a regulamentação da internet das coisas no Brasil? E qual a sua opinião sobre a regulamentação de mercado? E a 6ª. Professores, os dados já são usados como controle de castas? Eu queria agradecer brevemente ao Henrique Bibiano, o José Henrique, o William Pimentel e a Stephanie Patz, que foram as 4 pessoas que fizeram as 6 perguntas. Muito importante, né, para o debate ter essa interação entre os ouvintes e os palestrantes. E agora eu passo para vocês responderem. Pessoal, eu queria agradecer também pelas perguntas. Eu me recordo, se me permitem, amigos, que a pergunta 4, essa sobre a cultura do cancelamento, foi direcionada pela Stephanie para o professor Matheus. E eu vou deixá-lo se aprofundar mais nisso do que eu, porque realmente é uma questão que está um pouco fora da minha área de pesquisa. A Stephanie é uma amiga muito querida de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, lugar maravilhoso. Eu fiquei muito feliz por vê-la aqui. Mas, enfim, a pergunta número 5, eu me recordo que foi enviada pelo William Pimentel, e eu gostei muito, William, porque esse é um assunto pouco aventado aqui nas discussões, e sim, nós já temos um regulamento sobre a internet das coisas aqui no Brasil. É muito curioso, eu vou até tomar a liberdade de deixar aqui no chat o número do decreto, é o decreto 9.854, de 25 de junho do ano passado. Eu não me esqueço dessa data justamente porque completou um ano agora, na última semana, e esse decreto ele é muito importante para alguns temas do direito digital. Eu tive a oportunidade de debatê-lo logo que ele foi publicado no ano passado, com alguns colegas na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, onde se tem um projeto pioneiro de implantação de Smart City, de cidade inteligente. Gramado é o protótipo certo para isso, porque lá é tudo muito bem estruturado, né? As estruturas urbanas funcionam muito bem. Então, qualquer tipo de iniciativa que se pretenda fazer com pioneirismo por lá, para esse fim, para interligar digitalmente a cidade toda, parece um ambiente perfeito. E esse decreto veio exatamente com um comando ao Ministério, ao atual MCTIC, né, o Ministério da Ciência e Tecnologia, para que esse ministério edite regulamento posterior, com maiores detalhes, trazendo uma definição mais aprofundada de como a internet das coisas poderá ser regulamentada para o trato das Smart Cities. O decreto também fala muito especificamente na sua aplicação à saúde, tá? E esse é um gancho importante com a palestra, que foi muito bem desenvolvida, uma palestra muito rica pelo professor João Alexandre. Fica a dica para uma leitura posterior. Eu não me recordo de nenhuma iniciativa semelhante fora do Brasil, mas acredito que exista. Preciso ouvir os colegas a esse respeito, mas essa brasileira me encanta. Acho que é um caminho importante a se seguir nessa tentativa de regulamentação da tal internet das coisas. E bem rapidinho, sobre a 6ª pergunta, né, essa ideia de um controle de castas a partir dos dados. Não me parece uma realidade presente, embora seja... parece um episódio de Black Mirror, na verdade, mas isso já foi aventado em algumas ocasiões. Eu me recordo dos debates acalorados no Congresso Nacional a respeito dessa nossa recente lei das fake news, não é? A tal Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que ainda está em votação. É o projeto de lei 2630 de 2020, que, salvo engano, é de autoria do senador Alessandro Vieira, é um senador de Sergipe. E esse projeto de lei, nas acaloradas discussões que foram travadas recentemente, né, mais especificamente no final do mês de maio, trouxe à tona uma discussão muito quente sobre essa possibilidade de que as redes sociais atribuam nota ao comportamento de cada usuário na plataforma, um score pelo bom comportamento. Essa ideia nos remete ainda a alguma coisa sobre a China, que tem um sistema parecido, né?
Os seus cidadãos são meio que categorizados ali pelo comportamento na internet, mas ainda não se pode dizer que são castas, né, como ocorre na tradição indiana, né? Eu imagino que seja uma tendência ao malfadado profiling, que eu discuti na abordagem sobre discriminação algorítmica. Apenas para concluir, o João Alexandre trouxe a discussão da anonimização. Esse é um assunto que me é muito caro, eu pesquiso isso há bastante tempo. E o tema anonimização na LGPD brasileira, o artigo 12, na verdade, que é o artigo dedicado à anonimização de dados, tem um parágrafo quase secreto, quase oculto, quase ninguém fala dele. O parágrafo 2º do artigo 12 da LGPD brasileira cuida do profiling e descreve exatamente que os processos de formação de perfis comportamentais na internet serão suscetíveis de tutela pela LGPD. Então, a rigor, se houvesse uma iniciativa dessa estirpe, trabalhando essas castas digitais, como podemos dizer, haveria, por óbvio, a discriminação algorítmica, né, que eu discuti na minha apresentação, e isso poderia trazer como consequência até mesmo a responsabilização civil por força do que prevê o artigo 42 e os seus subsequentes na LGPD. Além, claro, de sanções de natureza criminal, não podemos descartar, e administrativa, essas últimas previstas na própria LGPD. É isso, amigos. Bom, passando sobre a cultura do cancelamento, eu acho que a gente sempre são alguns dos riscos, né, dessa ampla participação nesse meio da tecnologia. Certamente, em algumas situações, isso pode ser benéfico, né, como uma forma de julgamento. O problema é que a gente interpreta isso como algo da tecnologia, mas na verdade é algo que já acontece no próprio mundo desconectado, né? E é só um reflexo que é exponencializado na era conectada. Então, assim, são os riscos do próprio julgamento antecipado pela mídia, né? Que a gente já observava algumas vezes. A opinião pública julgava, isso acontecia até mesmo por meio de jornal, por meio de outros mecanismos. Então, só que, né, obviamente, por meio das redes sociais, isso é exponencializado, o que leva as pessoas a terem um pouco de cautela, né, pelo que falam, mas também podem cometer algumas arbitrariedades em situações, porque às vezes a fala é tirada de contexto e as coisas são tiradas de contexto, não defendendo ninguém, nem pelo contrário. Uma foto que eu acho muito interessante é uma foto do príncipe, do ex-príncipe da Inglaterra, né, que tem uma foto dele que, de um ângulo, parece que ele está mostrando o dedo do meio, e do outro ângulo, ele está mostrando 3 dedos, uma coisa assim. Então, assim, é sempre aquele cautela com a percepção, e se a percepção for colocada de uma forma incorreta, ela pode ser exponencializada, e aquilo ali virar uma reação em massa, né, e que pode punir uma pessoa inocente por uma coisa que ela não fez, ou por uma coisa que foi manipulada de uma certa forma pela percepção. São batalhas de percepções e elas podem ser falhas ou manipuladas de alguma forma. E isso é perigoso, mas não é algo novo. É algo que já acontecia, sempre aconteceu, seja pelas mídias escritas, jornais e tudo. A gente pegar aí na história, sempre teve essa situação. Mas, por outro lado, também pode ser benéfico, né, a ponto de não deixar impune pessoas em posições de poder, em posições, né, de elevado poder financeiro, que às vezes não seriam punidas pela justiça tradicional, que a gente, infelizmente, isso acontece, são socialmente, né, reprimidas por esse comportamento desconectado com a expectativa social. Agora, né, sobre a internet das coisas, né, o perigo, por exemplo, da comodidade na conectividade, de fato, sim, mas nós temos que interpretar também no contexto atual que hoje a comodidade é um pouco diferente da velocidade, ao meu ver, né, minha opinião,
um pouco diferente da velocidade com que a gente precisa das coisas. O fato da conexão em si aumentou a velocidade das trocas de informações. O que a gente gastava antes 1 hora para fazer, hoje pode ser feito, às vezes, com 10 minutos. Isso levou a adquirir mais atribuições ao longo do dia. Às vezes, uma pessoa que fazia uma coisa, ela passa a fazer 10 diferentes, e algumas dessas facilidades, internet das coisas e dessas conexões, igual produtos, né, conectados, que aceleram em alguns minutos que sejam, é uma tentativa, às vezes, de recuperar esse tempo que hoje é sobrecarregado por causa da quantidade de informações, tudo, para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. De toda forma, né, isso também não é novo. Igual a gente pega aí 1980, 70, abridor elétrico de latas. Também, né, igual a escova de dente Wi-Fi, é uma coisa desnecessária. Porque quanto tempo te gasta para abrir uma latinha com um abridor manual? A pessoa não precisa de uma máquina para fazer aquilo. Isso é inevitável. O mercado vai tentando criar novos produtos, é uma coisa de mercado consumidor, né, explorando novos potenciais. Alguns pegam, alguns não, e isso, né, vem em volta. E nesse momento a gente tem mais acesso a informações sobre novos produtos. Então, se a pessoa dá uma buscada na internet, especialmente eu acho curioso, nos sites de compra da China, por exemplo, todos os tipos de inovação, boas ou não, relevantes ou relevantes, para tudo quanto é, né? Então, assim, isso acontece, são desenvolvidas novas coisas, mas porque também tem essa busca por novos mercados. Agora, controle de castas, eu concordo, né, com José Faleiros, é mais uma questão de profiling, né, que a gente tem que tomar cuidado, e não com as castas indianas em si, no estilo indiano, né? Bom, essa aí é a minha opinião sobre pontos. Bom, acho que a pergunta 4 não precisa responder, porque o Matheus respondeu brilhantemente, então vou deixar a fala dele mesmo. A escova de dente Wi-Fi, eu acho que é a coisa mais curiosa, e a gente vive num mundo, igual o Matheus falou, que um segundo agora tá valendo muito dinheiro, então quanto mais coisas você faz, ao mesmo tempo, melhor. E vou mandar agora aqui no chat para vocês verem, tem uma associação europeia, uma aliança, na verdade, desculpa, é a Aliança para Inovação da Internet das Coisas, o site está em inglês, o estudo está em inglês também, está sendo desenvolvido pela Comissão Europeia, é um estudo muito grande, estão com um projeto de 2019 a 2024, com várias diretrizes, então, para quem tem interesse, esse é um site que você pode entender um pouquinho do que está acontecendo na Europa. E peraí, eu me perdi aqui. Eu acho que a questão do perigo da internet das coisas é esse negócio. Quanto mais informações a gente colocar na internet, a questão não é o que vai afetar a nossa vida. Talvez não vai afetar a nossa vida, vai só facilitar a nossa vida. Mas é a questão da responsabilidade civil depois, o enriquecimento ilícito, os dados vão servir para influenciar a vida das pessoas, como influenciou o Brexit, como influenciou a eleição do Trump, como tem vários problemas, né, sendo por causa do alto número de dados, o que isso influencia, e eu acho que a internet das coisas, e quanto mais empresas saberem do seu cotidiano, melhor vai ser a publicidade dos produtos, melhor vão ser as campanhas, e talvez a influência do pensamento pode ser o problema. Eu acho que essa é a minha visão da internet das coisas. E concordo com a questão da resposta dos professores, do Faleiros e do Matheus, sobre o controle de castas. Para mim, realmente ir ao modelo indiano das castas é uma coisa muito complicada, e eu acho que não tem que realmente prestar atenção um pouquinho, e concordo com a resposta deles. Muito obrigado, João Alexandre, mais uma vez, Matheus, José Faleiros. Somos realmente muito agradecidos aí pelas exposições que foram feitas.
provocativas, né, que estimulam a novas pesquisas, a novas explorações, creio que por todos aqueles que estão nos ouvindo também, que estão participando, né? Então, mais uma vez, em nome do laboratório, quero agradecer a vocês por terem aceito o nosso convite. Esperamos que estejam conosco mais vezes também, em eventos, né? Seria muito, muito bom. Letícia, algum agradecimento final? E também quero oportunizar os nossos convidados, se tem alguma consideração final antes de nós encerrarmos a reunião. Eu queria agradecer a presença de vocês. Para mim, particularmente, foi muito construtivo, tanto a exposição de cada um quanto o debate no final. Fiquei muito feliz com o resultado da palestra de hoje. E eu queria passar para vocês, se quiserem falar alguma coisa. Pode ser na mesma ordem. Pessoal, a minha mensagem final é apenas de agradecimento ao Laboratório de Direitos Humanos, a você, Rodrigo, pela iniciativa de coordenar esse projeto tão maravilhoso, ao João, à Letícia e a todos os demais membros do laboratório e a todos os colegas que estiveram conosco durante esse bate-papo de quase 2 horas já, não é? Foi uma grande satisfação, vocês são brilhantes, eu aprendi muito com o Matheus e com o João, também com os questionamentos que foram enviados a nós. Fiquei honrado pela oportunidade e me ponho à disposição de todos para eventuais diálogos sobre os temas travados. Se quiserem, me encontrem nas redes sociais, eu estou no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, então fiquem à vontade. Muito obrigado a todos. Bom, eu faço das suas as minhas palavras, agradeço a todos pela presença, né, pela paciência de ter me escutado, espero que eu tenha agregado alguma coisa, né, e também estou disponível, estou colocando aí o meu e-mail para entrar em contato e nas redes sociais também pelo LinkedIn e pelo Instagram, estou colocando agora no chat, e podem ficar à vontade para entrar em contato comigo, Instagram, e estou à disposição para quaisquer dúvidas depois também da palestra, para quem quiser mandar e-mail, buscar lá nas redes sociais, tá, fica à vontade. Bom, eu concordo com os relatores. Agradeço muito, Letícia, Rodrigo, pelo convite. Eu acho que ser do laboratório ainda traz uma responsabilidade ainda maior né, a responsabilidade de suprir as expectativas. E fico muito feliz e quero convidar todos que estão assistindo a pesquisar sobre proteção de dados. É um assunto que está vindo cada vez mais, a nossa vida está cada vez mais na internet, então precisa de novos debatedores, precisam de novos horizontes, e vocês que estão ouvindo podem ser esses novos horizontes, esses novos debatedores, para ampliar essa discussão e trazer um benefício para todo o mundo jurídico, né? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.